Boa noite, gente. Bom, estamos aqui hoje para falar do parto da Tássia, que teve a Zoe, né? O esposo dela, o Thiago, também estava junto na casa de parto, na Casa Ângela, em São Paulo. É muito legal vocês conhecerem um pouco de como é um parto na casa de parto, né? Foi uma experiência muito linda, assim, o que a gente viveu lá. Foi um parto, para mim, sobrenatural. Acredito que para eles também. Ela ainda não contou o relato de parto dela para ninguém, então é em primeira mão aqui que ela vai falar sobre isso, né? Foi dia 22/3, né, que começou ali o trabalho de parto dela. E vamos esperar ela aparecer aqui pra gente chamar ela. Mas vai ser um relato de parto muito, muito, muito legal. Vocês vão gostar. Ah lá, tá, você já entrou. Oiê! Eu já vou te chamar pra gente já começar. O pessoal vai entrando depois. Quem não viu o começo, assiste depois. Vamos lá, bora lá, que você tem neném pequena, né, Tassi? Acho que... Oiê! Oiê! E aí, tudo bem? Tudo? Então, menina, vamos lá, né? Que eu acho que tem um monte de gente curiosíssima, né, pra saber do seu parto. Tem. Eu postei que eu tava sentindo falta do meu parto. Nossa, a pessoa ficou doida. Eu vou botar um filtro porque Ah, filtro. Filtro é vida, né, gente? tirar a cara de preguiça, que tá um frio. Nossa, aqui tá um gelo. Eu tô de blusa de couro, parecendo uma motoqueira. Imagina aí, né? Muito Nossa, tá mais frio. muito frio. Ô, Tássia. Oi. Bom, vamos lá, né? Tem muita história pra contar, né? Tem. Eu nem sei se eu vou lembrar de tudo. Eu anotei, eu fiz uma anotações aqui. Eu entrei lá no WhatsApp, vi as mensagens que eu troquei com você, que eu troquei com o Thiago. Mas assim, a gente. É por isso que eu falo, se a gente não escreve ali logo depois, fica difícil Ah, depois a gente lembrar de tudo, né? Mas eu acho sim. que o mais importante, assim, as coisas mais marcantes, a gente vai lembrar. Uhum. Bom, a primeira coisa que eu queria que você fizesse é se apresentar, né, para as pessoas saberem de você e da sua família. Se apresente aí. Ai, gente. Eu sou a Tássia. Tássia Nathalie, né? Que minha família me chama de Nathalie. Vai ter uns parentes meus que vai entrar aí. Eu tenho 22 anos. Sou cristã. Eu e meu marido. E a gente mora em São Paulo e o parto foi algo que assim, eu desejei muito. É porque eu sou da minha mãe, mas eu tinha escrito no meu caderninho que eu escrevo assim, as orações mais importantes, eu tinha escrito como eu queria meu parto. Aí eu queria pegar pra ler pra ver se bateu, né? Mas eu não consegui. Ah, que fofo. Mas depois eu vou dar uma olhada pra ver. Aí eu posto, aí você reposta, porque eu tenho certeza que tá igualzinho que eu escrevi. Ai, eu tenho certeza. Foi muito legal. Uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que as pessoas gostam de saber disso, né? Como que foi para você quando você descobriu que estava grávida da Zoe? E como que você chegou na decisão de falar, eu quero um parto normal, por exemplo, e por que na casa de parto? Como que você chegou lá na casa de parto? Então, quando eu descobri, tipo assim, eu tenho 22 anos, né? Meu marido tem 24. E eu sempre quis ser mãe jovem. Então, eu parei de tomar o anticoncepcional e a gente entregou na mão de Deus. Eu falei, ai, Deus, quando for da sua vontade, vai vir. E aí, quando eu descobri, eu fiquei muito nervosa, porque para meus pais eu sou muito nova, né? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou contar pra minha mãe? Como se eu não fosse casada. Eu fiquei muito nervosa. Eu falei, meu Deus. Eu falei pra minha irmã. Ela sentiu a mesma coisa que eu. Ela falou, meu Deus, ai, como você vai contar pra mãe? Aí ela ficou nervosa. Acho que eu demorei uma semana depois que eu contei pra minha irmã, que eu contei pra minha irmã e pro meu pai. E aí eu fiquei nervosa, como se eu não fosse casada. Mas depois, tipo, aí na hora veio o choque, né? Porque foi a primeira neta deles. Mas depois foi tudo ótimo. Contei pra família inteira, todo mundo chorou. Falou, nossa, não acredito, Tânia, que você já vai ser vó. Mas foi muito bom. E só que antes disso, né, de eu começar a querer, é, a minha irmã, ela começou com isso primeiro. Ela pesquisava, sei lá como, ela chegou no documentário lá do Renascimento do Parto. Uhum. Aí eu fui assistir, né?
Aí eu assisti o 1, o 2, eu já fiquei, nossa, aí já comecei a aprender muitas coisas naquele documentário, né, que eu não sabia. E a gente sempre compartilhava, assim. E aí no Renascimento do Parto 3 tinha falando da Casa Ângela, né? E acho que no Uhum. 2 tem o da Sofia. Sofia, sei lá o que é. Feldman. Sofia Isso. Feldman. Aí no do 3 tinha falando da Casa Ângela, né? Aí eu falei, não, vai ser lá. Depois que eu assisti todo o documentário, né? Eu falei, não, tem que ser na Casa Ângela. Aí eu já comecei, Senhor, eu quero meu parto na Casa Ângela. Aí desde então eu já comecei a orar por isso. Amém. E o Thiago adorou, né? Porque SUS não pagava. Então, ele comprou super a ideia. Falou, não, se não tem que pagar, melhor ainda. E aí eu vi lá no documentário, depois que eu saí do documentário, eu fui no site da casa, né, no Instagram, aí eu terminei de ficar apaixonada por aquele lugar. Uhum. Porque os relatos, assim, das pessoas, né, que tiveram lá, eram de partos muito respeitosos, que respeitava o tempo do bebê, o tempo ali da mulher. E aí eu fiquei encantada, né? Eu falei, não, vai ter que ser na casa de parto. E na casa Ângela, né? Outra coisa que é interessante também, né, é ver assim, vocês são tão novinhos, né? E assim, com essa cabeça, isso é tão legal, por isso que tem mesmo de compartilhar, né? Porque as pessoas Uhum. precisam saber disso, né? Uma coisa que eu queria perguntar também é como foi sua gestação, né? Foi uma gestação tranquila? Como que foi? Foi super tranquila, eu não tive nada. Eu achei, que assim, a minha alimentação não é das melhores, né? Mas eu achei que eu ia ter problemas, eu não tive nada. Minha diabetes tava ótima, pressão ótima, tudo ótimo. Aí só, assim, as coisas que são normais, né? No Teve começo, só primeira Covid, né, Tássia? tive, é. Mas também Mas não teve foi no nada, final. né? Não. Só parei de sentir gosto e cheiro. Eu nem fiz teste, né? Fiquei em casa, cuidando em casa mesmo. E deu tudo certo. Só da gestação, assim, o que foi chatinho foi os enjoos, né, do primeiro trimestre e a dor nas costas do segundo trimestre. Que aí chegou Uhum. no finalzinho, eu até falava que eu não aguentava mais estar grávida, que eu não aguentava mais sentir dor nas costas. Mas só, É. assim, de cômodo, mas de resto, foi perfeito. Eu participava dos cultos kids na igreja, aí eu dançava, e aí o pessoal falava, meu, você é doida com essa barriga, você dançando, pulando. Aí eu falei, gente, tem que se mexer, eu não me mexo em casa, vou me mexer na igreja, pelo menos. Já é uma coisa boa, né? E Uhum, conta pra gente também como que você chegou até a página, né? Na época que a gente se conversou ainda era Rede Doulas Cristãs, né? sim. E como que você conseguiu achar lá a página e por que que você foi atrás de uma pessoa assim, igual eu? Então, depois do documentário, né, eu comecei a pesquisar mais ainda, segui vários obstetras que são referenciais, né? Eu sigo a BRF, o Drauzio Zorzella, e eles fazem muitos posts, né, sobre a importância da doula. E aí eu falei assim, não, eu vou ter na Casa Ângela, e lá eles têm uma doula, né? É. E aí veio a minha irmã de novo, que ela veio me incentivar, né? Porque eu falei, eu vou ter na Casa Ângela, as parteiras são. Elas respeitam, né? E tal, então eu acho que eu não preciso de uma doula. Aí minha irmã falou, não, você precisa. Aí ela começou a fazer minha cabeça. Aí ela me mandou um grupo de doulas do Facebook. Uhum. E lá tem uma lista no Excel que mostra assim a quantidade a doulas de cada região. E aí Uhum. tem o Instagram delas, o Facebook e tal. Eu entrei, eu não gostei de nenhuma. Porque, tipo, elas pareciam ser legais, mas nenhuma Minha irmã, de nada. A irmã é muito E, presente. e, Amei. e aí eu não gostei de nenhuma, porque elas pareciam ser legais, mas nenhuma, assim, acreditava no que eu acreditava. Muitas delas eram uma coisa assim como é que fala? Elas são muito assim, vibes. Mística. É,
Tipo, uma coisa assim de estrelas, de não sei o que, de não sei o que lá. E aí eu falei, gente, não faz sentido, né? Porque eu sou cristã, eu vou ter uma mulher que não acredita no que eu acredito. E o meu desejo do Thiago, assim como no nosso casamento, foi que no nosso parto tivesse a presença de Deus. Então, como é que eu ia levar alguém pra lá que não acreditasse em Deus da forma que eu acreditava, né? E aí eu falei, não é possível, deve ter alguma doula que seja cristã, né? Aí eu joguei no Instagram, acho que hashtag doula cristã. Aí veio algumas assim, mas a sua foi uma das primeiras, assim, a página do Instagram. Aí eu entrei, aí eu vi alguns relatos, né? Algumas lives que você tinha feito de oração. Aí eu falei, aí eu gostei, né? Eu chamei você no Facebook, no WhatsApp, Uhum. e aí a gente conversou. Aí foi tudo caminhando, porque eu vi que aí quando a gente falou assim, não, Thiago, tem que ser ela, foi de uma live que você fez sobre oração de partos sobrenaturais. Que era Uhum. exatamente o que a gente desejava, né? Que o parto da nossa filha fosse algo sobrenatural, com a presença de Deus e tal. E aí a gente falou, não é ela. E aí a gente orou, aí foi alinhando as coisas e deu tudo certo. Foi muito legal, né? O nosso contato. Bom, agora vamos para a parte que o povo quer saber, né? Essa foi só a introdução. É. Eu anotei aqui que foi a gente é importante, gente, que a gente teve educação perinatal, né? Como eu moro no interior de São Paulo e eles moram em São Paulo, a gente fez 2 encontros online, né, de educação perinatal e o terceiro eu fui para São Paulo, né? E, Uhum. eu, e a gente nem esperava, né, Tassi, que na outra semana eu já ia estar de volta, né? Praticamente Sim. não deu uma semana, né? A gente não imaginava que ia adiantar. Adiantou um pouco o parto, né, da Zoe. Então, no dia 22/3, às 7h54, a Tássia me mandou uma mensagem dizendo: Pri, se a bolsa estourar, sai muita água ou vai sair de pouquinho? É. Aí eu, aí eu falei pra ela, falei, sente o cheiro, né? Aí eles cheiraram e tava com cheiro de sêmen, que é uma coisa característica, né, da bolsa. Né? Eu Sim. não sei como foi isso para vocês lá na sua casa. Conta aí um pouquinho desse começo aí, até você chegar na casa da Ângela e aí o que aconteceu, lembra? Do exame de ultrassom. Sim. Conta Então, aí. eu tinha tido sintomas de Covid, né? Acho que um mês antes, não sei. E até hoje eu não recuperei o olfato direito. Então, e na minha cabeça também, tipo, foi várias coisas que me deixou na dúvida, porque na minha cabeça, se estourasse a bolsa, ia ser aquela aguaceira, né? Aí eu perguntei isso pra você porque eu acordei, eu tinha perdido o tampão no domingo, né? Uhum. Aí isso era uma segunda de manhã, eu acordei, aí eu fui assim mudar de lado, aí saiu um líquido. Aí eu falei, deve ser algum resto do tampão, né? Aí quando eu levantei pra ir no banheiro, aí meu short tava muito molhado. Aí eu falei, gente, será que é a bolsa? Só que ao mesmo tempo que tava muito molhado, não era o tanto de água que na minha cabeça era, que se a bolsa Uhum. estourasse, não era o tanto na minha cabeça que sairia. Aí eu fiquei na dúvida, o Thiago dormindo. Aí eu falei, não vou acordar ele, né? Vou trocar de shorts aqui e vou voltar a dormir. Aí quando eu Uhum. fui deitar na cama de novo, aí saiu de novo. Eu falei, não é possível. Aí eu voltei no banheiro, aí eu olhei, aí tinha. Ele era bem escorregadio e transparente. Só que eu não tava assim. Eu lembro que você tinha falado, né, sobre o cheiro, ou era o meu cheiro de Uhum. sêmen ou de cândida, e eu não tava sentindo o cheiro. Aí eu falei, vou ter que acordar o Thiago. Aí eu chamei ele, gritei. Aí eu dei meus shorts pra ele tirar. Eu falei, cheiro aqui, tem cheiro do quê? Aí ele falou assim, tem cheiro de sêmen. Eu falei, então é a bolsa? Aí eu já falei, pega o celular e manda mensagem pra Priscila, né? Aí ele mandou mensagem pra você, acho que no meu celular. Aí eu fui falando pra ele, ele escreveu essa mensagem. Uhum. Aí eu lembro que você falou pra eu fazer força de tosse, né? Porque Uhum. se fizesse e saísse. Aí saiu, aí você falou pra eu ligar na casa pra falar com a parteira, né? Que é o Uhum. procedimento que eles Sim. fazem lá. Aí eu Você lembra liguei, de falei quantas semanas você tava? 37 mais 6. Uhum. Não, 37 mais 5. Uhum. Mais 6 eu fiz na terça, que foi quando ela nasceu. Aí eu liguei lá na casa, né? Daí eu falei com uma parteira. Aí eu falei, eu acho que a bolsa estourou e tal. Aí ela falou,
toma um café, toma um banho e vem pra cá pra gente avaliar, né? Aí eu falei, tá bom. Aí, como eu não tava sentindo dor nem nada de contração, nem de treinamento, nem nada, eu tava vazando, eu falei, ah, tá bom. Aí o Thiago fez um café pra mim, eu tomei, ainda fui tomar banho, arrumei meu cabelo, fiz uma chapinha. Eu falei, ah, vou parir bonita. Fiz uma chapinha no caminho, fiz uma maquiagem. Aí eu cheguei lá na casa, aí eu encontrei, aí tinha lá a recepcionista e a doula da casa. Aí ela já veio, não, você tá tudo bem, tá sentindo nada? Eu falei, não, só tá vazando uma água e a porteira falou pra eu vir avaliar, né? Aí eu fui, ela avaliou e aí realmente era a bolsa. Aí nisso ela foi pegar meus papéis, né, pra dar entrada na internação. E aí ela viu que lá no meus documentos, uma parteira, acho que umas 2 semanas antes, ela tinha pedido pra eu fazer um ultrassom com Doppler pra ver os sinais vitais da placenta, né? Porque eu tinha tido sintomas de Covid. Isso. Aí, só que assim, quando eu fiz a consulta com essa parteira e ela falou pra eu fazer esse ultrassom, eu e o Thiago entendeu que era algo opcional. Só Uhum. pra garantir que tava tudo bem, que não que eu precisava daquele ultrassom pra eu poder parir na casa, né? Porque pra parir lá tem que estar tudo 100% redondinho, tudo 100% saudável, né? Aí, Uhum. e a gente não tinha feito. Daí ela voltou e perguntou dessa ultrassom, né? Aí eu falei, não fiz. Eu até cheguei aí lá na maternidade que era referência, só que eles não faziam, só se tivesse Alguma algum, alguma sintoma, né? comorbidade mesmo. E eu não tinha, né? E aí eles não fizeram. Aí ela falou, então tá bom. Aí ela saiu, foi falar com alguém, não sei, acho que era alguma supervisora dela. Supervisora. E aí ela voltou e falou que eu precisava daquele ultrassom pra garantir que tava tudo bem pra eu poder parir lá, né? Aí isso era, acho que umas 10, 11 horas da 10 manhã. horas. É, 10 Vocês me horas. mandaram mensagem, era 10h44 para avisar. E aí você Eles tava com estavam a indo. voz meio chorando, meio embargada. Porque eu tava com pavor de não conseguir parir na casa Ângela. Não, de jeito nenhum que eu queria ir pro hospital. E aí a gente saiu de lá com o nosso carro e foi fazer esse ultrassom numa clínica que eles têm conveniado com a Casa Ângela, né? Aí eu fui lá e fiz eu, com uma toalha assim na perna, vazando água, vazando líquido e tudo. Aí a gente fez. E aí ela falou assim: vai lá, faz, né? E manda pra gente foto pra gente ver se vocês voltam pra cá ou se vocês vão pro hospital direto. Uhum. Aí eu fiz ultrassom, aí a médica que fez falou que tava tudo ótimo, tava tudo certo, a placenta tava ótima, o coração dela tava batendo normal. Aí eu mandei, só que eles não me responderam, mas como a médica já tinha falado que tava tudo bem, eu mandei e já fui voltando pra casa. Uhum. Aí eu cheguei lá, entreguei o ultrassom, aí ela viu que tava tudo bem, ela me internou mesmo. Aí ela já pediu, aí isso já era meio-dia, Uhum. por volta do meio-dia. Aí ela já pediu o nosso almoço. Aí eu fiquei lá, aí eu sem sentir nada, nenhuma contração, nada. Eu fui para lá, eu acho que eu cheguei lá, era umas 5h30, quase 6 horas. Uhum. Esse tempo elas fizeram alguma indução? Ou você ficou tranquila lá? É, elas me deram uma vitamina de mamão com óleo de rícino e falaram pra eu ficar caminhando, ficar fazendo exercício na bola. Aí eu fiquei, eu, Thiago, pra cima e pra baixo, porque lá na Casa Ângela, a rua é uma rampona, assim, né? Aí eu Uhum. ficava Sim. subindo e descendo aquela rua, fazendo exercício na bola, aí dancei, coloquei música que era bem agitada, assim, comecei a dançar pra ver. E só sentindo assim umas cólicas bem fraquinha. Aí já comecei a ficar desesperada. Porque eu fui avançando as horas, aí foi dando 3, 4 e nada, deu sentir nada. E como a bolsa tinha rompido, eu só tinha 24 horas pra parir lá, né? Porque
como o meu exame de estrépito tinha dado negativo, aí eu tinha 24 horas, porque a bolsa rompeu. Uhum. Aí eu já fiquei, meu Deus do céu, o tempo tá passando e nada, eu senti nada. Aí já comecei a ficar desesperada. Uhum. Foi, eu lembro. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, aí eu fiquei conversando só com o Thiago, né, pra você ficar mais tranquila. Eu Uhum. cheguei, aí eu perguntei de vocês se estavam na rede. Eu cheguei lá para dar um oi. Eu não lembro se os dois estavam chorando ou se era você que estava chorando, não lembro Hum. direito. Aí eu falei, Era tá eu. tudo bem? Gente, tá tudo bem? Ela assim, não, a gente só tava tendo um momento aqui. Aí eu falei, então tá bom, vou deixar vocês sozinhos, vou lá pro quarto. Aí eu comecei a organizar lá. Falei, Isso. depois que vocês terminarem aí, vocês vão lá pro quarto. E aí, o que que tava rolando lá? Então, aí como eu não tava sentindo nada. Nossa, obrigada pelo barulho, viu? É o Thiago, gente. É, como eu não tava sentindo nada, eu queria que elas fizessem alguma indução que fosse mais eficaz. Específico. É, só que elas não queriam fazer porque elas acharam a Zoe um bebê pequeno. Então, assim, né, nesse dia aconteceu muitas coisas que para me deixar preocupada. Então, primeiro era o ultrassom, aí depois elas olharam o tamanho dela e falou que acharam ela um bebê pequeno. E aí já começaram. Aí ela tinha uma dilatação na pelve renal. Mas, tipo assim, muito pequena, que podia até ser um erro do ultrassom. Aí elas já Uhum. começaram a, tipo, elas olharam a informação lá na minha ficha, né? Aí ela ficou meio assim, mas ela conversou com a supervisora dela, ela falou que como era na esquerda, não tinha problema. Se fosse nas duas, aí teria um problema. Porque podia ser algum erro do ultrassom. Uhum. E aí elas não queriam. Eu queria, tipo, uma acupuntura, alguma coisa assim que fosse mais invasiva mesmo, pra ver se começava o trabalho de parto, né? Porque eu não tava sentindo nada. E aí, quando foi esse horário, assim, um pouco antes de eu chegar, elas fizeram a mocha, né? Mocha. Uhum. Que é um charutão, assim, que elas queimam, e aí elas queimam. Não queima, esquenta, assim, uns pontos específicos que é nas costas e na barriga. Pra ver Uhum. se começa a induzir o trabalho de parto. Aí ela. Aí foi um momento, assim, muito bom. Que aí a parteira veio, né? Falou que ia fazer. Aí levou a gente lá pra fora, porque lá tem um jardim, assim, maravilhoso. Aí ela colocou Uhum. uma rede pra mim, falou pra eu sentar na rede. Aí ela fez a amostra, colocou, e foi queimando, assim, nesses pontos. E aí ela falou assim, fica aí um pouco, dá uma relaxada e tal. Tem um momento aí, você e seu marido. Aí eu falei, tá bom. Aí o Thiago sentou na rede também. Aí eu coloquei um louvor lá e a gente ficou. Aí nessa hora, assim, eu me emocionei muito. Porque estar ali na Casa Ângela, naquele momento, foi algo que me emocionou muito, porque eu me senti muito bem cuidada. E eu acho que foi uma junção de muitas coisas, né? Mas com certeza, assim, parir na Casa Ângela, que era um lugar que eu me sentia respeitada, que eu tinha certeza que não iam fazer nada que eu não quisesse, ou nada que eu não concordasse, fez eu me entregar e o parto rolar do jeito que foi, assim, uma experiência muito boa. Então Uhum. ali eu me emocionei por vários motivos, né? Por estar ali no lugar daquele que nossa, o atendimento deles é maravilhoso. Aí também comecei a sentir a presença de Deus ali, o dia tava assim, um fim de tarde muito gostoso. Aí já comecei a chorar também, que eu já tava perto dela, eu já tava sentindo que já tava perto dela nascer. Aí foi uma mistura de emoções, aí eu comecei a chorar. Aí a Pri chegou, falou que ia no quarto, né? Preparar tudo, colocar as palavras lá de afirmação, as velas. E fez toda a diferença. E fez toda a diferença porque a gente tava no ar-condicionado, né? Dela já desligou. Aí quando eu voltei já tava quentinho. Aí já tava com vela. Aí você tinha colocado a aromaterapia, né? Uhum. E aí já era outro ambiente, assim, do que eu tava antes de ir lá pro jardim e pra quando eu voltei. Aí também depois da morte eu já comecei a sentir algumas cólicas, mas nada muito diferente de uma cólica menstrual. E aí eu comecei a chorar mesmo.
Que eu fiquei que aí começou a dar uma engrenada. Uhum. Você Aí lembra depois que a gente jantou, né? Lembra que a gente jantou aquela comidinha da Casa Ângela, que é a coisa mais fofa do mundo, é uma comidinha caseira, gente, sim, maravilhosa, né? Você se sente muito amado mesmo lá. O ambiente é assim, né? Muito de casa mesmo, né? Você se sente em casa. E aí, depois que a gente jantou, a parteira tinha te avaliado, e aí ela fez a bendita da acupuntura, né? Que daí depois sim, da sessão de acupuntura, aí o negócio engrenou. foi. Aí chegou a hora que eu queria. Só que aí, ao mesmo tempo que eu queria, eu fiquei com aflição daquele negócio. Sim, Aí eu lembro. ela Você queria colocou, tirar. ela colocou, né, as agulhas da acupuntura e ela falou assim: você pode se mexer, pode andar. Aí eu falava: não, tô tranquila aqui. Aí eu fiquei deitada o tempo inteiro sem me mexer, porque aquelas agulhas me estavam me dando. Mas ao mesmo tempo eu sabia, porque eu já tinha lido outros relatos que a acupuntura ajudou demais. Tipo, mulheres que estavam de 42 semanas e o bebê não queria nascer por nada, fez a acupuntura, começou. Aí eu, aí eu já comecei a ficar mais animada, né? Aí ela fez. Eu nem lembro direito de tempo, assim, eu não guardei muito quanto Uhum, tempo depois que ela fez, mas eu lembro que foi rápido. Aí foi. começou a dar umas cólicas, assim, um pouco mais fortes, mas nada muito, né, que, nossa, meu Deus, tá doendo muito, não, era uma cólica, assim, menstrual forte. Aí eu lembro que depois disso eu coloquei a roupa, eu acho, e fui pra bola e fiquei fazendo Foi exercício até na um. bola. Foi. Ah, aí o Thiago tá lembrando. Que aí depois a parteira ensinou pra ele a fazer a massagem lá, sol e lua. Uhum. E aí depois disso eu acho que eu fui pro chuveiro, né? Você lembra que quando elas fizeram o cardiotoco, Ai, voltou. é ruim que eu não lembro dos horários certinho, mas eu lembro que fez o cardiotoco, daí a parteira falou, né, que tava bom, mas não tava ótimo, né, que não ia dar para esperar se fosse um trabalho de parto muito longo, que Uhum. não tinha, o colo ainda não tava muito bom. Lembra Eu só não disso? eu só não lembro da ordem. Eu tava falando. Acho que travou. É, que eu não lembro se primeiro eu fui pro chuveiro e Ah, aí você foi pro depois. chuveiro acho que umas 3 vezes. É, Foi, voltou. aí começou a dar uma doloridinha. É, o Thiago tá lembrando. Eu fui pro chuveiro, né? Que aí você falou, ah, vai pro chuveiro que dá, ajuda a dar uma engrenada e tal. Aí eu fui, aí pediram o cardiotoco. Aí não sei, foi nessa hora que viram do coração dela? Sim. Aí É. que ela Que aí tava quando assim, vi a bem, contração. mas não tava tão bem, né? A gente chama de reserva, né? Reserva de oxigênio dela não estava tão boa. Então, aí as parteiras começaram a falar que talvez precisasse fazer a transferência, né? Aí elas deram um horário para a Zoe nascer, né? Foi assim que aconteceu. Aí, se a Zoe não nascesse até 2 horas da manhã, ia ter que transferir. Mas antes disso, daí era uma coisa que eu acho que é muito importante da gente falar, que você, no momento que as contrações começaram a ficar forte, você meio que quis desistir lá, de ficar lá. Você Sim, começou a querer ir para o hospital. E aí você começou a falar, é, ai, gente, eu não sei se eu vou dar conta disso. Só que daí a gente estava no impasse, né? Porque daí o hospital de referência que você iria, o Thiago não ia poder entrar. Eu já não ia poder entrar mesmo. O Thiago também não ia poder entrar e ia poder entrar só no expulsivo. Então, meio que isso foi a sua força, né, Tássia? foi. É, além do eu não querer ir, porque eu sabia que o meu hospital de referência era a USP, né? E o deles lá era o do Campo Limpo. E aí eu não. É que eu falei, não lembro das ordens, mas eu sei que eu fui pro chuveiro. Daí comecei. Acho que foi a segunda vez que eu fui pro chuveiro. Aí já começou a ficar bem dolorida, assim, a mais do que uma cólica menstrual que eu já tava acostumada. E aí, quando ela falou assim, ela tá com ritmo, mas precisa ser mais forte. Aí eu falei, meu Deus, precisa ser mais forte que isso aqui.
Eu vou pra Glória, que já tá muito forte. E, e aí eu lembro disso, aí eu falei, eu acho que eu quero ir pro hospital. Aí eu falei, do jeito que eu tô aqui sentindo dor, se eu for pro hospital ou não, eu não tô nem aí, eu só quero tomar uma anestesia. E aí eu lembro que você explicou, né, que não é assim, tipo, aí chegar lá e tomar uma anestesia, que eles É. também esperam um pouco. E aí eu lembro que você ligou, né, tanto na USP quanto no do Campo Limpo. E aí o Thiago falou que ele não ia poder entrar comigo. Aí eu falei, ai, se não puder entrar comigo ninguém, eu não vou dar conta. Porque quando vinha a contração, eu lembro que eu apertava a mão de vocês, eu ficava concentrada aqui na força da minha mão. Aí eu falei, se eu não tiver isso aqui pra apertar, eu não vou aguentar. Eu vou dar conta de ficar lá sozinha. O chuveiro E também alivia bastante, né, Tássia? sim, no chuveiro eu lembro que vinha, tipo, vinha a dor. E aí depois vinha aquela sensação de relaxamento, que você até tinha falado pra gente, que me dava até vontade de dormir. Aí Uhum. eu dava assim uma cochiladinha e voltava a contração. Mas é bem doido. E aí eu lembro disso. Aí eu lembro que você pediu pra um momento, né, pra parteira pra gente conversar. E aí o Thiago falou assim, você sabe, eu tava meio querendo desistir, né? Meio querendo ir já, que ela falou pra mim que eu tinha até 2 horas pra Zoe nascer. E aí eu tinha duas opções. Ou eu esperava até 2 horas da manhã pra Zoe nascer lá. E se não nascesse, elas iam me transferir pro Campo Limpo. Ou eu podia sair naquele momento e ir pro outro hospital que não fosse Campo Limpo. Que você queria ir, que era o da USP, né? É. É, o que eu queria ir mesmo se não fosse lá era o Amparo, né? Mas eles Uhum. não têm esse. Eles não conseguem fazer transferência pro Amparo. Ou era Campo Limpo ou era o da USP. E aí você pediu. Aí eu fiquei, né? Eu fiquei pensando em ir. Aí você pediu um momento pra parteira pra gente conversar. E aí eu lembro que o Thiago virou pra mim e ele falou assim: você sabe que você pode ter ela aqui, né? Que Deus tem poder pra isso. Aí foi um momento assim que eu voltei. Eu voltei à minha sanidade mental. Aí eu falei, é verdade, né? Falei, amém, eu vou ficar. Aí a gente falou pra elas que ia ficar e eu lembro que eu voltei pro chuveiro. Aí foi o momento que o trabalho de parto inteiro eu falo que foi na minha cabeça, né? Muito do que você me Você ficou ensinou muito sobre. concentrada, você ficou muito quietinha, né? É, A gente fez um momento, lembra que a gente louvou lá, eu e o Thiago, a gente cantou louvor, o Thiago orou, né? Antes da gente falar com a parteira que você ia ficar, o Thiago fez uhum, uma oração, né, para que tudo acontecesse. Mas você, sim. eu falei isso pra você depois, meu, você ficou muito concentrada. É que vocês não se veem, né? Mas quando eu falo isso é verdade, você realmente, depois que você viu que não tinha, a outra opção não era viável, você se entregou àquele momento. E aí fez Sim. toda a diferença, né? Porque se a gente Uhum. for pensar que isso já era quase meia-noite, né? Que ela deu, falou, se não nasceu até 2 horas da manhã, não tem como nascer aqui. A gente não tinha muito tempo, né? Sim. E aí conta aí o que aconteceu. E aí foi muito assim, de visualização, porque toda vez que vinha contração, eu até falei na hora que eu lembro que eu falei pra você, que quando vinha a contração eu imaginava meu colo do útero afinando e abrindo e ela descendo, toda a contração. Aí eu imaginava isso. Aí quando eu não conseguia mais imaginar, eu imaginava Jesus do meu lado. Aí foi tudo assim, muito na minha cabeça, porque eu lembro a minha mãe contando as experiências dela. Aí ela falou que no meu parto, ela falou assim, ai, gritar não vai ajudar. Então, aí ela falou que mordeu o negócio aqui e o pano, né, e fez a força. Aí eu lembrei disso, só que aí também tem o negócio da vocalização, né? E isso me Uhum. ajudou. Tipo assim, não gritar, mas quando vinha a dor, você vocalizar, né? Com uma voz mais Relaxar as cordas grossa. grossas, isso mesmo. Isso. Isso ajuda demais. Parece que a dor vai saindo pela boca. É muito engraçado. E aí eu falei, não vai adiantar eu ficar aqui gritando histérica. Então eu preciso me concentrar e pedir força pra Deus. E aí eu lembro que eu apoiei assim, né? No chuveiro tem aquele negócio de segurar. Aí eu lembro Uhum. que eu apoiei, toda vez que vinha a dor, eu ficava conversando com Deus. Eu falava, Deus, me ajuda. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer esse parto engrenar e ela nascer aqui.
mas o senhor precisa me ajudar, me dá força, manda uma analgesia. Aí eu lembrei foi alguém que você acompanhava, que ela falou isso, manda analgesia do céu. Aí eu falei, Senhor, manda analgesia do céu pra mim também. E aí eu ficava toda hora assim, Senhor, me dá força, Senhor, me ajuda. Aí vinha a contração, eu só pensava isso. Deus me ajuda, me dá força, manda analgesia do céu. Aí eu ficava orando assim na minha cabeça e ao mesmo tempo vocalizando, né? E aí depois eu acho que tá engraçado. Eu não lembro de eu ter feito tanta vocalização, mas nos vídeos que você me mandou, né, tem. Uhum. E aí eu só lembro que aquilo me ajudava demais e começou a ficar mais forte. Aí ela pediu pra eu fazer, pra eu voltar pra sala pra fazer o cardiotoco de novo, né? Uhum. E ver a dilatação. Aí eu acho que antes dessa hora de eu ir pro chuveiro, eu tava com 3 de dilatação. Tava bem pouquinho, né? É. E aí elas me chamaram. Só que na hora que eu levantei da bola, eu tava na bola. E aí na hora que eu levantei da bola, eu já senti uma vontade de fazer cocô. Aí eu lembro que eu virei pra Pri e eu falei assim, cocô é bom, né? Eu tô com vontade de fazer cocô. Aí a Pri falou assim, Maravilha. cocô é bom. Aí eu falei, nossa, então ela tá nascendo. Aí eu lembro que nessa hora que eu levantei, me deu muita vontade de fazer força. Muita vontade mesmo de Uhum. fazer força. Aí eu falei, gente. Aí eu já comecei a ficar feliz. Porque eu sabia que a vontade de fazer força era algo bom, né? Uhum. E era uma vontade de fazer força assim que eu não controlava mesmo. É incrível. Deus faz tudo perfeito. Porque eu não sei explicar. Daí ela até me ofereceram pra a cadeira de rodas para eu ir até o quarto. Aí eu lembro que você também falou assim que quanto mais ativo eu tivesse, melhor eu fosse, né? E aí eu fui andando, não sei como, Com eu apoio, nem né? sei. Com apoio tudo é possível. Sim, nossa, mas é porque assim, ao mesmo tempo que eu andava, eu tava com vontade de fazer força. Eu não sei como Uhum. que eu andei, mas eu andei até o, o quarto. E aí Uhum. quando eu cheguei lá pra fazer o cardiotoque e o toque, eu já tava com 6 de dilatação. E eu Uhum. acho Com que o isso colo foi o bem quê? Menos de uma pequenininho. hora? Sim, foi. E sabe o que que eu lembrei agora? Que a parteira falou assim que era impossível a Zoe nascer até 2 horas da manhã, porque você era uma primípara, né? Ia parir pela primeira vez, né? E Uhum. que o colo não estava bom, as contrações não estavam efetivas. Então, tipo assim, era milagre que a gente precisava lá. Eu falo por Sim, isso que o parto foi sobrenatural, além da experiência, porque Deus agiu ali com grande força, né? sim. Foi nessa hora, né, que ela saiu, ela falou que era impossível, não sei o quê. Aí ela saiu e foi a hora que o Thiago falou, é verdade. Ele falou assim, você sabe que é possível. Aí foi na hora que eu voltei à tona, né? Eu falei, filha, eu vou falar pra crente que é impossível. Ah. Também não. Aí, foi verdade. Aí voltou, aí fez o exame de toque e eu tava com 6 de dilatação, né? Uhum. Aí ela E ela falou. ainda falou, caramba, não acredito que evoluiu tão rápido. Foi assim que ela falou. Acho que foi menos de uma hora, né? Eu não Sim, lembro, foi eu não muito guardei rápido. horas. Foi bem rápido. Aí ela falou, aí foi nessa hora que ela falou, a Zoe vai nascer aqui na casa. E aí o Thiago, na hora, acho que quando ela foi fazer o exame de toque, ele falou que ele tava orando, né? E aí quando ela falou, é, a Zoe vai nascer aqui na casa, aí o Thiago falou que foi tomado pela presença do Espírito Santo. Foi. Aí ele começou a orar muito alto, gritar lá. E aí, nesse momento que eu percebi, né, que ele tava orando, e aí que ele começou a gritar e tal, e ele começou a chorar, daí eu comecei a chorar também. Foi E muito eu lindo. agradeço. Ai, eu tô com vontade de chorar de novo. Eu também fiquei emocionada. Porque foi muito assim, né? E nessa hora, assim, eu senti muita presença de Deus. E aí eu comecei a agradecer muito, falando, Senhor, muito obrigada. Porque foi mais uma vez, assim, que o Senhor provou que Ele cuida de mim em cada detalhe, sabe? Que Ele cuida de mim em cada hora. Todas as horas da minha vida, Ele tá cuidando de mim. E aí, naquele momento, eu lembrei, sabe, de tudo que Deus tem de promessa pra minha vida. E aí eu senti a presença dele ali. Foi, assim, acho que foi o momento mais emocionante do parto. Sim.
Eu falei, cara, aí as parteiras devem ter ficado assim, meu Deus, o que tá O que acontecendo, que né? tá Porque acontecendo? o Thiago não conseguiu se controlar, ele realmente foi tomado pelo espírito. Foi. Foi muito lindo. E aí, nessa hora, ela falou, né? Ela falou, agora é um bom momento pra você ir pra banheira. E eu nem tava planejando ela nascer na banheira. Eu achava lindo, mas não tava planejando. E aí, eu lembro que ela começou a encher a banheira, né? E aí, as dores foram ficando mais fortes. Foi. E a vontade de fazer força foi aumentando, aumentando, aumentando. E aí, eu fui pra banheira. Aí, eu acho que eu fiquei menos de uma hora na banheira, né? Foi menos de uma hora. E aí eu fiquei de joelhos, né, apoiado de quatro Uhum. apoio. E aí eu lembro que você ficava jogando, você e o Thiago jogavam água nas minhas costas, aquilo relaxava Uhum. bastante também. E, e a vontade de fazer força. E foi impressionante, tipo assim, eu falo para as pessoas, todo mundo fica impressionado com a sensibilidade que eu tive nesse dia, porque eu sentia ela descendo, descendo. Toda vez que vinha a vontade de fazer força, eu sentia ela descer certinho. E aí teve uma hora que eu senti. Eu falei, ela vai nascer. E foi bem na hora que você foi no banheiro. Aí ficou só eu e o Thiago, porque as parteiras elas não ficam, né? O tempo inteiro, elas deixam Você à vontade. bem à vontade, assim, com os acompanhantes e tal. E aí eu lembro que aí eu falei pro Thiago, tava só eu e ele. Aí eu falei, Thiago, ela vai nascer, chama a parteira. Aí o Thiago saiu, ele falou que foi menos de um minuto que ele saiu, mas pra mim foi maternidade, porque bem na hora que ele saiu, veio uma contração e eu não tinha a mão pra apertar. E eu falei, meu Deus! Aí eu só fiquei, fechei o olho, fiquei esperando passar. E aí ele chegou, aí já chegou ele, você, as parteiras. Aí a parteira falou assim pra mim, eu tava de quatro apoios, né? Ela não conseguia ver, porque a água já tava cheia de sangue, enfim. Uhum. E aí ela falou, eu preciso que você vire pra eu ver se é realmente a Zoe que tá nascendo. E eu tava de Uhum. quatro apoios, só que eu já tava sentindo ela bem aqui embaixo. Eu falei, meu Deus, Sim. como é que eu vou virar sem amassar a cabeça dela? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu lembro que eu tava assim, aí eu me joguei pra trás. Aí depois eu até senti a dor, depois, né, que no outro dia que passou tudo, minha cabeça dolorida. Aí o Thiago falou que eu bati com tudo, mas eu nem Foi lembrava. mesmo. Na hora Uhum. eu nem senti. E aí ela falou assim: ai, é a Zoe que tá nascendo mesmo. Aí na hora que ela falou isso, eu tava assim deitada. Eu só lembro que eu fechei o olho assim e coloquei as mãos assim na banheira e apertei. Aí eu falei, Senhor, é agora, não tem pra onde correr, né? Ela já tá nascendo. E aí veio a vontade de fazer força. E eu senti, e aí a sensibilidade, assim, foi incrível, que eu senti ela saindo e o círculo de fogo, eu senti. E, e aí eu lembrei que eu tinha visto um relato que a moça falou assim que na hora do círculo de fogo, se você conseguir não fazer força, não fazer, porque aí a chance de lacerar é menor, porque o círculo de fogo é tipo o músculo, né, esticando. Sim. E aí eu não fiz. Só que não parava de queimar. E aí eu só queria que acabasse logo. Aí eu falei, ai, Senhor, se lacerar, lacerou, entrego nas suas mãos. E aí eu fiz força. Eu falei, não, ela precisa nascer agora, eu já tô cansada e tal. E aí eu fiz força, daí eu senti na cabeça dela sair. Aí eu lembro que eu olhava assim, num momento, eu fechei o olho na hora, eu não queria ver. Aí eu lembro que eu só olhava assim, a parteira olhando, tipo assim, Uhum. esperando o meu corpo trabalhar, esperando a Zoe trabalhar. Tipo, sem ficar colocando a mão, sem ficar falando pra eu fazer força. E, e aí eu fui fazendo força no meu tempo, sentindo ela, ela saindo, aí eu senti a cabeça, senti o ombrinho. Aí eu ficava fazendo força esperando sentir o pé. Eu falei, nossa, quando eu sentir o pé vai vir o alívio. Aí eu ficava fazendo força pensando. Ai, meu Deus, que deu pé dessa menina. E aí eu fazia força, aí saiu. E aí depois que ela saiu, ela veio pro meu colo, né? Aí eu lembro que ela já veio assim com o olho aberto, olhando, não chorou na hora. E Não assim, mesmo.
eu não sei que tava todo mundo preocupado que ela não tinha chorado, mas na hora eu nem, tipo, nem percebi que ela não tinha chorado. Eu só vi Uhum. ela assim, olhando as coisas. E aí depois de um tempo, acho que um minutinho, aí ela chorando. Mas é assim, não necessariamente precisa chorar, né? Uhum, Ela tava bem. sim. E aí depois eu precisei sair da banheira, né, pra placenta nascer, né? Que aí depois que nasce a criança, tem que nascer a placenta. E aí ela ficou. Aí, mas foi super de boa. Quase ninguém fala, né, dessa parte da placenta. Mas foi super de boa, assim. E Uhum. quando eu fui pra cama, ela falou que a placenta já tava ali. Se eu fizesse uma força, a placenta saía. Então eu fiz uma força, bem. Nada se compara, né? A força que eu tive que fazer pra ela nascer. E aí a placenta saiu, aí só me deu uma cólica, assim, bem forte. Uhum. Mas tranquila. Aí depois que a placenta saiu, foi um alívio. Aí ela já teve a Golden Hour, né? Ela já veio pro peito, mamou. Aí o Thiago cortou o cordão dela, esperou, né, parar de pulsar. O Uhum. Thiago cortou o cordão dela. E aí ela ficou um tempo ainda no meu colo. E aí depois foram fazer, né? Acho que pesar ela, medir. Os primeiros cuidados, né? E uma coisa que é importantíssima, né? Conta pro pessoal a hora que a Zoe nasceu. 1h50 da manhã. Faltando 10 minutos pro tempo limite dela. É isso que eu falo, foi um milagre lindo, né? Foi. Foi assim, pra, ela nasceu para provar, né, o cuidado de Deus mesmo na minha vida. E foi tudo perfeito, assim. Aí no momento que ela nasceu, que ela tava no meu colo, a gente fez uma oração, né? Ali mesmo a gente já consagrou ela a Deus. E, nossa, foi maravilhoso, foi incrível. E na hora, assim, você sai de lá e fala, meu Deus, eu não quero ter outro filho. Mas hoje eu sinto falta, assim, falta não, eu sinto saudade do meu parto, de tipo, da sensação que eu sinto, das sensações que eu sentia, da ansiedade, né, de conhecer ela, do cuidado de Deus, né, daquele momento que a gente teve, que a gente sentiu muita presença de Deus, que era o meu desejo do Thiago, né, que assim como o nosso casamento teve muita presença de Deus, que no nascimento da nossa filha tivesse muita presença de Deus. Uhum. E hoje eu sinto muita saudade daquele dia, né, da novidade de ter um bebê. Aí no outro dia eu ficava olhava pro Thiago e falava, meu, você não sabe de ter um bebê? E assim, a sensação é muito inexplicável, realmente. Minha mãe sempre falou isso, mas é que você só entende quando você vira mãe. E realmente, só Uhum. entende quando você vira mãe. Tem muita coisa que você só entende quando você vira mãe. É verdade. E foi um dia, assim, que realmente marcou minha vida. E eu sinto muita saudade da experiência. E ter na casa Ângela, é igual eu falei, foi o que ajudou eu a me entregar. Porque até eles fazem, né, algumas aulas antes, e uma delas são, como é que é? O processo de trabalho de parto. Uhum. E aí, em dessas aulas, eles falam sobre você se sentir segura no lugar, né? Para você Sim, poder se entregar ao processo. E eu estar sim, ali na casa Ângela, eu sabia que elas iam respeitar o meu plano de parto. sim. Por ter você ali, eu sabia que você estava ali para me ajudar e realmente, todos os momentos que eu pensei em desistir lá, tava você e o Thiago para me lembrar de respirar, para me lembrar de tudo que a gente aprendeu, né, na aula de hypnobirthing que você fez. E tudo isso, assim, você ter a equipe, igual da Casa Ângela, ter a Doula ali do lado, e o marido presente, que isso foi uma coisa que eu conversava muito com o Thiago, que eu precisava que ele estivesse ali, né? Porque não é simplesmente você ter um acompanhante que fica ali do seu lado. O acompanhante precisa estar segurando sua mão, lembrando que ai, já vai passar. E Uhum. tudo isso foi muito importante, assim, para eu realmente me entregar ao processo, né? Sim. E porque se eu ficasse pensando, ai meu Deus, se eu estivesse no hospital, por exemplo, eu ia ficar pensando, ai meu Deus, e se eles fizerem uma episiotomia sem eu estar vendo, sem eu saber? E ou se eles colocarem
anestesia que eu perca a noção de força, sei lá. Ou se Sabe ele uma ficar coisa fazendo que é exame de toque o tempo inteiro. um grande diferencial na casa de parto? É isso. Porque no hospital é muito protocolado, né, o atendimento. Então, toda hora elas ficam entrando no quarto, perguntando se você tá bem. E você viu como você ficou? Você ficou o tempo todo muito quieta. E isso é o seu cérebro ali concentrado no que você está vivendo. E a mulher no trabalho de parto, ela precisa disso. Ela precisa Sim, ficar quieta, ela precisa de silêncio, ela precisa saber que tem gente ali, mas não que pessoas que fiquem batendo papo com ela, que fiquem tirando ela daquela concentração. E no hospital, infelizmente, se você tá no plantão, toda hora vai vir alguém. E aí, como é que tá? E não sei o quê. E aí faz exame. E aí faz não sei o quê. E aí pergunta. E faz exame de novo. e Então, isso comentários que desencorajam, né? e aí isso atrapalha muito, que nem você teve um trabalho de parto ativo, eu acho que foi menos de 5 horas, né? Se a gente for contar a mesma hora que as contrações ficaram mesmo forte, foi menos de 5 horas. E para uma primípara, isso é um tempo muito curto, né? A Sim. gente espera, não que exista um tempo, né? Mas geralmente o primeiro parto é demorado, né? Então, se você tiver outro filho, espero que sim, né? Provavelmente vai ser mais rápido ainda do que foi o primeiro, né? Mas eu Uhum. acredito muito que a sua entrega, o que você tinha aprendido nas aulas de hypnobirthing, a sua conexão com Deus, você se sentiu segura, tudo isso ajudou as coisas fluírem Sim, muito rápido e a gente viu o milagre, né? sim, Porque o milagre para acontecer a gente tem que fazer a nossa parte, né? E aí Deus entra e faz a dele. E foi isso que a gente viu no nascimento da Zoe. sim. Foi. Foi exatamente o que você falou, uma junção de várias coisas, né? De eu estar me sentindo segura ali, sabendo que elas não, as parteiras, né, não iam fazer nenhum procedimento sem eu saber, sabendo que elas iam seguir o meu relato, o meu Plano de plano de parto. parto, né? Saber que você e o Thiago estavam ali comigo. E ver assim em cada processo, né, cada passo ali do trabalho de parto, Deus presente mesmo. Tudo isso me Uhum. ajudou a, a sair do jeito até melhor, né, do que eu tinha imaginado, do que eu tinha planejado. E foi maravilhoso. Eu pretendo ter outro daqui uns 3, 4 anos, e com certeza vai ser na Casa Ângela de novo, se Deus quiser e Amém. Ele quer. Ele quer. Porque é o que eu faço. E sem contar é, o apoio que eles me deram depois que ela nasceu. Uhum. E era assim, um apoio que não existe, eu nunca vi na minha vida, de amamentação, sabe? Teve na primeira semana com ela, eu tive muita dificuldade com a amamentação, de machucar mesmo. E aí teve um dia que eu fui na casa da Ângela 2 vezes para eles me ajudarem a amamentar ela, porque Uhum. tava tão machucado que assim eu não conseguia colocar ela no meu peito. E aí eu fui lá, eles fizeram laser, né, pra Uhum. cicatrizar. Colocaram ela no meu peito e eu chorava, porque doía muito. E eu chorava e eles assim, passando a mão em mim, falando, calma, já vai passar, é assim mesmo. E aí também o apoio da minha mãe, né? Que ela falava, ela já tinha passado por isso, né? Ela falava, respira, dá 15 dias, depois de 15 dias passa, você não vai sentir mais Uhum. nada. E esse dia eu fui 2 vezes lá na Casa Ângela. Se fosse outro lugar, acho que. E aí elas me davam todo apoio. Elas falavam, não, Ruth, se você sentir qualquer coisa, pode vir. Se for preciso, a gente interna você de novo pra você ficar aqui, pra gente ajudar você a amamentar ela. E todo o cuidado com ela também, né? Do exame do pezinho e todos os Uhum. testes que eles fazem. É tudo, nada muito assim invasivo que irrite o bebê, por exemplo. Eles fazem tudo com muito cuidado, né? Com muito carinho. Sim. E, nossa, foi uma experiência imperfeita lá na casa. Tanto antes, né, nas consultas pré-natais, quanto durante o parto, quanto depois. Foi um apoio, assim, uma assistência que eu não tenho mesmo do que falar. E todas muito amorosas, simpáticas. A minha mãe, ela conta às vezes o relato dela, e por mais que ela pra ela, tipo assim, né? Nasceu com saúde, eu tô bem, tá tudo certo.
Mas que ela conta, assim, de comentários de médico, de vezes que ela teve dúvidas comigo e com a minha irmã, que os médicos foram super grosseiros com ela, falaram coisas pra ela de que uma mãe de primeira viagem se ouvir, nossa, corta o coração. E Uhum, lá não tive isso, sabe? Toda dúvida que eu tive, eles me esclareceram, eles me atenderam, falavam, se qualquer problema que você tiver, pode vir, quantas vezes precisar. Se precisar, uhum. se para você não ficar indo e vindo, a gente interna você. E fizeram um laser. Teve até um dia que eu fui lá e elas me colocaram lá no jardim pra ficar tomando sol no peito Uhum, enquanto ela uhum, mamava, sabe? Numa consulta assim de pré-natal para acompanhamento dela, porque ela teve um pouco de icterícia, né? uhum, E aí eu tive que ir alguns dias lá para eles irem acompanhando se a icterícia evoluía ou não. Então, tipo assim, uhum. até isso, sabe? Desse cuidado dela. Eles falam, você precisar vir aqui todo dia, venha, que a gente vai estar aqui te ajudando. E eu não, foi uma experiência assim que superou assim minhas expectativas mesmo. Eu acho que esse relato seu com certeza vai chegar a muitas gestantes. Eu tenho fé disso, sabe? Que pensar que um atendimento desse de graça, né, pelo SUS, é uma coisa Ninguém maravilhosa. acredita. Ninguém acredita, né? E assim, tem muita, a gente pensa que as pessoas sabem. Em São Paulo tem milhões de pessoas e um monte de gente não sonha que existe uma casa de parto em São Paulo, na capital, que atende a gestante desse jeito, né? Sim. Então, a gente precisa divulgar isso, né? Falar sobre as casas de parto, que são uma bênção mesmo, né? Eu falo assim, que é desse jeito que todos os bebês tinham que nascer. Não importa se fosse no hospital, numa casa de parto, mas infelizmente, no hospital, por causa de coisas, né? Protocolos, é tudo muito engessado, né? Na casa de parto do SUS também é bem rigoroso, né? Então, não pode ter nem pinguinho fora do I ali, que daí você vai ser transferida. E isso é uma coisa que numa casa de parto particular não seria tão rigoroso assim, mas elas têm que seguir o protocolo do Ministério da Saúde. Então, em algumas coisas elas também ficam amarradas. Mas Sim. eu falo assim que o que deu o tchan ali no seu parto foi a oração, foi a entrega, né? Foi Uhum. chamar a presença de Deus, o tempo todo louvor, todo o tempo em oração. Realmente fez toda a diferença, né? Para mim, como Sim. profissional, acompanhar um parto assim que eu louvo a Deus que todas as minhas gestantes são cristãs, são comprometidas com Deus, com o reino, então sempre são partos assim que não importa se é rápido, se é longo, a presença de Deus está lá, né? E é isso que a gente quer trazer para as mulheres começarem a realmente trazer Deus para o nascimento, né? E entender que ele quer estar lá, ele quer cuidar de você, né? Como você mesmo disse, que você se sentiu muito cuidada, muito amada por Deus, né? E quem ama as pessoas para Deus somos nós, né? Somos nós que somos instrumentos de Deus, né? Para revelar o amor dele. Então foi uma experiência linda. Então, todos os partos eu falo a mesma coisa, mas é verdade que eu falo, eu nunca vou esquecer, porque cada parto acontece uma coisa assim que eu falo, cara, só Deus podia ter feito isso, né? Então Sim. no parto da Zoe não foi diferente, né? Foi muito lindo. Uhum. Foi um dia assim. E eu sempre orava, né, por isso, pelo meu pai. Até antes de eu engravidar, no meu caderninho, se eu tivesse aqui, eu até mostrava. Que eu escrevia, né? Eu falava para Deus, Senhor, eu quero que meu parto seja. Do mesmo jeito que eu falei para Deus como eu queria que fosse meu marido, eu escrevi como eu queria que fosse meu parto. Fosse um parto rápido, que tivesse a presença dele, que fosse num lugar que eu me sentisse segura, que o Thiago estivesse ali de forma ativa mesmo, porque o marido ativo faz toda a diferença. Sim. É, e foi assim, até mais do que eu pedi. Foi impressionante mesmo. E foi um dia assim que a gente viu o poder de Deus mesmo. Que é algo que ela falou que era impossível, aconteceu. Porque para Deus nada é impossível, né? Exatamente. É Mas é isso. isso. Se você quiser finalizar aí falando alguma coisa para as mulheradas aí que estão assistindo, né? Pode concluir aí. Ai, gente, não tenho medo. Eu acredito assim que as gestantes, né, que te acompanham,
devem ser cristãs também, então entreguem a sua gestação, o seu parto a Deus, porque Ele cuida de cada detalhe, Ele se preocupa, né, que seja uma experiência boa, porque Ele que fez, né, o parto, Ele que criou tudo isso, então tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Então não seria diferente no parto, sabe? Muitas pessoas têm essa experiência ruim de falar, ai, dói muito, só lembra da dor e tal, mas o parto foi Deus que fez. Então é um momento que você pode ter essa experiência com Deus, experiência com o poder dele, experiência com o cuidado dele. E então entregue seus medos. Eu tinha muito medo da dor. Até uma semana antes, assim, eu até fiquei um pouco preocupada, né? Que eu já vi que tava chegando perto. Eu falei, meu Deus, como que vai ser isso? E eu entreguei para Deus o meu medo e foi passando. Quando chegou o dia que a bolsa estourou, que eu já tava lá, eu tava super tranquila em relação, eu nem pensei se eu iria aguentar ou não a dor. E tudo que tiver de medo, de insegurança, entregue para Deus, porque é da vontade dele que esse momento seja um momento com a presença dele, com propósito. Eu creio assim que o meu parto tem um propósito, né? O que aconteceu ali tem um propósito de fazer as pessoas perder esse medo de ter um filho. Tenham filho, gente, só isso. Porque quando a gente tem filho, parece que Deus abençoa dobrado. Amém. E aí é inexplicável. Só tenham, entreguem a Deus que coisas sobrenaturais acontecem. Amém. Obrigada, Tássia. Fala obrigada aí pro Thiago também, né? Tá. Que Deus, ele deve estar cuidando da Zoe, né? Alguém está cuidando da Zoe, né? Minha mãe. Alguém está cuidando, viu? Thiago, manda tchau. E Deus abençoe aí, que dê muita sabedoria para vocês continuarem cuidando dela, né? Que falo que a vida de pai e mãe é uma grande responsabilidade, né? Mas vocês estão no caminho certo, né? Servindo a Jesus, né? Tendo comunhão com a igreja, isso é o ambiente que os nossos filhos têm que crescer. Amém. Deixa Amém? eu pegar ele pra dar um tchau. Dá tempo? Cadê o Paps aí? E a Zoe? Mostra a Zoe também. Ele foi pegar ela pra dar um oi, tchau. É a cara do Thiago, né? Jesus amado. Você que pare o neném e sai com a cara do Passei pai. por tudo isso, veio a cara do pai. Olha, Oh, meu Deus. Oi, Zoe. Olha lá o papai. E aí, Thiago? E aí, Pri, tudo bom? Parabéns, gente. Vocês foram demais, viu? Deus abençoe. Obrigado. E continuem aí. Vamos povoar a terra, né? Que nós temos que colocar muito bebezinho fofo no mundo. Amém. Amém? Deus abençoe. Gente, boa noite pra oi. vocês. Boa Tchau, noite, gente. Zoe. Deus abençoe, viu? Beijão. Amém. Tchau. Beijos.